De volta com o Rede Família Esporte, nesse segundo bloco, vamos falar agora do nosso futebol caseiro, né? O futebol nosso que está ainda em ritmo de parada da Copa das Confederações. Nós já abordamos aí esses assuntos no primeiro bloco e agora a gente dá essa pausa para falar dos assuntos nossos aqui, dos nossos clubes brasileiros. E o Internacional se representou na tarde desta quarta-feira, né, para realizar uma intertemporada como uma preparação para essa volta que está próxima, né, do nosso Brasileirão. Vamos ver. Após 10 dias de descanso, o Inter retomou as atividades na tarde dessa quarta-feira. E com novidade, Jorge Henrique esteve no grupo de Dunga, que aguarda o desfecho positivo do acerto com Adriano. Este realizou hoje exames médicos em São Paulo. O Imperador deve assinar até a próxima sexta-feira um contrato de produtividade, com duração de 6 meses, podendo ser rompido sem cláusula de rescisão. Diego Forlan, defendendo o Uruguai, é o único desfalque de Dunga nesta reapresentação. Caio, que se recupera de cirurgia, esteve presente para trabalhos de fisioterapia. A intertemporada no Internacional tem a seguinte programação: treinamentos em Porto Alegre até o final da próxima semana. No dia 29, a equipe vai a Rivera, no Uruguai, para jogar um amistoso com a equipe local do Cerro. De 30 a 6 de julho, o clube trabalhará em um hotel em Viamão, na Grande Porto Alegre. No dia 7, o time de Dunga pega o Vasco pela retomada do Brasileirão. O Colorado ocupa após a 5ª rodada o 11º lugar no Brasileirão com 6 pontos ganhos. Não só o Dunga, mas também outros treinadores terão vida muito difícil para arrumar os clubes nessa retomada do Brasileirão 2013, né? Lógico que essa retomada vai ser importante e interessante. A maioria dos clubes não vem fazendo uma boa campanha, salvo algumas exceções, mas clubes de tradição não vêm fazendo uma bela campanha nesse início de temporada. É por isso mesmo que caiu muito bem essa Copa das Confederações, porque vai dar oportunidade para que muitos desses clubes que não tiveram a oportunidade de fazer uma temporada muito boa, devido a problemas, né, no início do ano, a representação muito antes, uma pré-temporada muito mal feita, que já é uma questão de tradição no nosso futebol brasileiro. E isso nós temos que mudar o calendário, né? E alguns jogadores que jogam na Europa e que vêm para o Brasil reclamam muito disso. O próprio Guerreiro, atacante do Corinthians, está lamentando essa situação e até cogita-se que o Guerreiro queira voltar para a Europa justamente por causa desse calendário. Então o Internacional não foge à regra, não está fazendo um bom campeonato, início de campeonato, por isso essa intertemporada será fundamental. Agora, uma notícia que chama atenção é essa questão do Internacional contratar Adriano. O Adriano, depois da contusão, depois que voltou ao Brasil, não quis mais saber de jogar futebol. A gente não imagina o que o Adriano deva fazer no Internacional de Porto Alegre. Será que vai enganar do mesmo jeito que enganou no Corinthians, no Flamengo e em outros clubes? Sinceramente, eu não consigo ver o Adriano jogando futebol mais. Ele não está mais focado na vida, na carreira profissional dele. Então não sei se o Internacional seria uma motivação para que o Adriano pudesse voltar ao futebol. Mais motivação que teve no Corinthians, mais motivação que teve no Flamengo, clube do coração, mais motivação que teve na Europa e acabou não fazendo isso, não jogando. Vai ter uma outra contusão, infelizmente, e vai ficar um tempo no estaleiro no Internacional. Agora, questionado se, mas o contrato é de produção. Só o fato de Adriano estar no elenco do Internacional é aquilo que a gente sempre fala aqui no Rede Família Esporte. A tal da laranja podre no meio das outras laranjas. Isso contamina, pessoal. Isso pode fazer com que os outros jogadores sintam-se incomodados com a presença de um jogador que não está dando a mínima para o futebol. E simplesmente quer estar na mídia, quer dar um jeito de ganhar um dinheiro fácil, como fez com outros clubes. Então é muito complicada essa situação. Tá? Eu não vejo mais no Adriano a possibilidade da volta por cima. Teve uma lesão séria no tendão de Aquiles, uma cirurgia, teve que refazer essa cirurgia no Flamengo. E me parece que o tendão ainda não está 100%, que está com dificuldades ainda, está mancando, com dificuldades, deve estar passando por exames em São Paulo.
Não sei se o Internacional está fazendo uma boa em repatriar ou está trazendo um jogador como esse, em contar com um jogador como esse. Deve ser pedido Dunga. Só que Dunga, depois de tudo que o Adriano já fez em outros clubes, contar com um jogador problemático como esse no clube, não sei. Aí vai ter que colocar o Adriano para jogar no lugar de alguém. Esse alguém que costuma treinar todos os dias, que costuma cumprir com as suas obrigações todos os dias, está lá todos os dias, faça chuva ou faça sol. E aí se vê na reserva porque tem que colocar o Adriano para jogar, porque é o Adriano. Eu não sei se isso não vai causar um mal-estar em alguns jogadores do próprio Internacional de Porto Alegre. Acho que o Inter não está fazendo uma boa em trazer um jogador problemático igual o Adriano. Tomara que as coisas não sejam do jeito que nós estamos falando. É simplesmente uma previsão do que pode acontecer. Lógico que pode acontecer tudo ao contrário, o Adriano se dá muito bem em jogar futebol. Mas é 10% em 100. 10% que ele possa se dar bem, jogar bola e fazer gols e dar títulos para o Internacional. E os outros 90% dão conta de que pode ir mal e acontecer tudo que aconteceu nos outros clubes. Infelizmente é assim. O histórico do Adriano vem rumando para que 90% dê errado e apenas 10% ou 95% ou 5% apenas deem certo. Infelizmente, o Adriano plantou tudo isso daí e ele está colhendo o que realmente plantou nesse longo período de inatividade. Tinha tudo para ser um dos melhores jogadores, hoje está fazendo gol, ser o titular da Seleção Brasileira na Copa das Confederações, estar confirmado para a Copa do Mundo 2014. Tinha tudo para isso. Simplesmente o Adriano jogou a sua carreira no lodo, na lama. Não é nem no lixo, foi no lodo mesmo, na lama. Porque um jogador das características, da qualidade como o Adriano, simplesmente jogar fora uma carreira como a que ele tinha, olha, é de se pensar realmente. E vai ter mais uma oportunidade. Você vê como que a vida muitas vezes sorri, né? E o bonde, dizem que o bonde não passa 2 ou 3 vezes para um jogador só, para uma pessoa só. Nós estamos contrariando isso, né? A gente olha para o Adriano e vê que muitas vezes esse dilema não acontece com todos, né? Porque o bonde ou o cavalo selado está passando mais do que uma vez para um jogador só. E o Adriano é esse cara que mesmo com todos os problemas, o cavalo está passando selado para ele várias vezes. Ele está montando e caindo do outro lado. Por várias vezes ele montou no cavalo e caiu do outro lado. Vamos ver se vai montar e cair novamente do outro lado. Mas vai ter sorte assim lá para frente da estrela, né? Do último planeta. Porque olha, tem tanta gente que aguarda e trabalha a vida inteira para ter uma mísera oportunidade e não consegue. E o cara tem 10, 12, 15, 20 oportunidades e não dá nenhum valor para essas oportunidades. O quadro Essa é a Nossa Seleção de hoje mostra o guerreiro volante Luiz Gustavo da Seleção Brasileira. Acompanhe. O quadro Essa é a Nossa Seleção mostra hoje um dos novatos dos comandados de Felipão. Aos 12 anos, em Pindamonhangaba, interior paulista, Luiz Gustavo treinava nas categorias de base do Esporte Clube Estrela. Ainda pequeno, já via o irmão, Jardel, se destacar mais que ele. O início não foi muito promissor. Torcedor do Flamengo, Guga, como era chamado na época, foi reprovado em testes no rubro-negro carioca. Tentou a sorte no Santos, mas também não teve chances na Vila Belmiro. Em grandes clubes não estava dando certo. O jeito foi começar em equipes menores. Em 2004, Luiz Gustavo fez testes no Corinthians alagoano. Passou e disputou a Copa São Paulo de Juniores daquele ano. Foi nesse torneio, inclusive, que Luiz Gustavo, antes mais ofensivo, passou a atuar como volante. Ele foi bem e chamou a atenção do CRB. Logo foi contratado. Foram 3 anos no futebol alagoano. Em 2007, aos 18 anos, Luiz Gustavo viu sua vida dar uma reviravolta. A carreira decolou de vez, mas o volante perdeu a mãe, vítima de um infarto fulminante. Muito ligado à família, o atleta sentiu o baque, mas não deixou a peteca cair. Neste momento, vivendo um drama familiar, a estrela de Luiz Gustavo começava a brilhar. Olheiros do Hoffenheim, da Alemanha, foram ao Rio Grande do Sul observar o meia Carlos Eduardo, então no Grêmio.
aproveitaram para assistir uma partida da Série B entre Juventude e CRB. Luiz Gustavo estava em campo e agradou. Em seguida, representantes do clube alemão foram às Alagoas novamente observar o jogador. O adversário era o Santo André pela Série B. Luiz Gustavo e toda a equipe jogaram mal e foram vaiados pela torcida. Mas ele não se abateu. A personalidade em campo levou os alemães, já convencidos do talento do brasileiro, a o contratarem por empréstimo. Dedicado, logo Luiz Gustavo entendeu o jeito alemão em campo e começou a se destacar. Pouco mais de 3 anos jogando no Hoffenheim foi o suficiente para que o Luiz Gustavo fosse contratado em janeiro de 2011 pelo Bayern de Munique. Em um clube de ponta, o volante enfim recebeu uma chance na seleção brasileira. Mas até ser convocado e desconhecido no Brasil, o atleta admite que cogitou defender a Alemanha. Porém, mais uma vez, a persistência foi preponderante na vida do brasileiro. Agora, após conquistar a tríplice coroa com o badalado Bayern de Munique nesta temporada, o personagem do Essa é a Nossa Seleção de hoje está à disposição de Felipão. Vamos lá, Luiz Gustavo, que a sua garra e determinação na vida incentivem toda a seleção brasileira. Essa é a nossa expectativa, né? Tomara que o Luiz Gustavo possa mostrar o bom futebol que o credenciou a estar jogando hoje num dos principais clubes europeus. Lógico que já durante estada no Hoffenheim já mostrava ser um volante de qualidade. E é isso que chamou a atenção do técnico Jürgen Reis, da Alemanha, do Bayern de Munique, para contratá-lo. E o Bayern de Munique foi justamente lá para trazer o Luiz Gustavo e hoje ele é o titular desse meio-campo, um dos meio-campos mais fortes do futebol mundial, que é o meio-campo do Bayern de Munique. E por isso mesmo teve a oportunidade de ser convocado para a seleção brasileira. E é um volante, um bom volante, não aparece muito para fazer gols, mas isso não precisa, porque Paulinho faz, tem o próprio Hernandes que faz essa função, mas é um volante mais de marcação, um primeiro volante que a gente chama, um volante de muita saída, de posse de bola, rouba bem a bola, não tem assim um forte esguio, né? Não é muito forte fisicamente, mas é um jogador muito rápido, né? Rouba muito bem a bola, fisicamente muito bem condicionado e é um jogador que ainda precisa se adaptar ao esquema do técnico Luiz Felipe Scolari. Uma boa briga ali com o Fernando. Eu, por mim, jogaria os dois, né? Fernando e Luiz Gustavo, e o Paulinho liberado como um segundo volante. Para mim, eu montaria a seleção brasileira com 2 volantes de marcação, para dar um pouco mais de sustentabilidade à nossa zaga, que ainda, na minha opinião, não é tão confiável assim. Faz muito tempo que não jogam juntos e nunca jogaram juntos, então requer um certo tempo para ter confiança em jogar junto. Então montaria essa seleção com o Luiz Gustavo e também com o Fernando, que são volantes de muita marcação, o Fernando ainda muito mais protetor de zaga, e o Paulinho sendo o segundo volante ou volante de saída. Gosto muito quando um treinador faz essa linha num 4-2-3-1. Gosto muito dessa função, 4-2-3-1. Gosto sim, né? Com 2 meias e 2 meias atacantes que caem para os lados. E o Brasil tem jogadores que sabem fazer essa função. E não necessariamente precisa ter um centroavante de área. Você pode ter um outro velocista, um centroavante veloz ali para jogar. Até esse poderia ser o Neymar também. Você colocaria de um lado o Neymar, o Oscar, e do outro lado você colocaria o Lucas, poderia ser o Lucas, e o Neymar jogando pelo meio, que é a função dele. Ou não, ou você até poderia usar aí o Neymar também pela lateral esquerda, invertendo, e colocaria o Lucas pelo setor direito e o Neymar pelo setor esquerdo. Chega desse negócio de usar Hulk, chega desse negócio de usar Fred, não dá. Eu acho que a seleção brasileira ela precisa ser renovada, e renovada também no jeito de jogar. Por isso mesmo eu apostaria um pouco mais no Luiz Gustavo, jogando ao lado de um outro jogador de marcação, apareceria muito mais o futebol dele. Porque no Bayern de Munique ele joga ao lado de um dos melhores volantes do mundo, Schweinsteiger. Joga muito. E por isso que o futebol do Luiz Gustavo aparece bastante, porque tem um protetor, um cão de guarda que é o Schweinsteiger. Perdão.
Ao vencer o Palmeiras ontem por 5-2, o Orlândia garantiu uma vaga nas semifinais do Campeonato Paulista de Futsal. E olha o que o Falcão fez. Agora o Orlândia aguarda o vencedor do duelo entre Corinthians e São José na próxima sexta-feira para saber quem será o rival na disputa pela vaga na decisão. Olha só, ó, de chaleira, hein? Que isso! E aí, é lógico que ele acredita esse gol, né, esse passe, e só deu certo esse passe, só é comentar esse passe, porque houve a feitura do gol. Porque se não tivesse havido o gol, esse passe passaria desapercebido, né? E por sorte houve a feitura do gol e engrandeceu muito mais aí o gol do Orlândia, na vitória do Orlândia sobre o Palmeiras, que agora aguarda Corinthians ou São José para ver quem será aí nessa semifinal, para saber quem vai à final do campeonato aí de futebol de salão. Que sorte que nós temos aí Falcão ainda em atividade, jogando na seleção brasileira, né? Mas logo, logo também Falcão já disse que não vai aguentar muito tempo assim não para disputar com a camisa da seleção brasileira. Logo, logo nós deveremos ter aí o Falcão não tendo mais a oportunidade de vestir a camisa. O jogador vai também sentindo que em algumas vezes já deve dar a oportunidade para a grande renovação e para a juventude que vem aí. E o Brasil exporta jogadores, né? Como brota jogadores não só no futebol de campo, mas também no futebol de salão. Como surge valores imensos e com habilidade extrema no nosso futebol de salão. Vamos falar da NBA. Veja como foi o jogo 6 ontem da grande final da NBA 2013. Acompanhe. O Miami Heat usou e abusou da emoção até conseguir forçar a decisão do título da NBA para apenas uma sétima e decisiva partida. O San Antonio Spurs chegou a vencer por 5 e 3 pontos nos segundos finais do tempo regular. Nas cestas de 3, primeiro de LeBron James e depois uma espetacular de Ray Allen levaram o jogo para a prorrogação, quando os atuais campeões da NBA venceram por 103-100. O Miami Heat tentará o seu terceiro título da NBA, o segundo consecutivo. Os Spurs levam para a finalíssima um retrospecto mais recheado, com 4 títulos sem nunca ter ficado atrás em um playoff final, nem mesmo ter sido vice-campeão quando chegou às finais. Depois do histórico duelo desta terça-feira, a série final da NBA está empatada em 3-3, deixando uma temporada inteira a ser definida nesta quinta-feira, no mesmo American Airlines Arena, na Flórida. Que isso, hein? Maravilhoso essa decisão de 2013. E aí fica aberto, a gente não sabe, não dá para apostar, porque quando a gente imagina que o Miami venceria em casa, o San Antonio vai lá e vence na casa do adversário e empata tudo. É brincadeira, rapaz. É por isso que é gostoso, né? É um esporte e a NBA contraria tudo isso, né? É um esporte, o único esporte onde não se vence o melhor é justamente o futebol. Tem aí as suas surpresas. Agora, no basquete, normalmente, 99% dos casos, vence o melhor. Só que a disputa é tão equilibrada que aí a gente não pode falar quem é o melhor. Nem Miami Heat e nem San Antonio Spurs podemos dizer quem é o melhor dos dois. Cada um com a sua característica, cada um com o seu jeito de jogar e cada um com a sua estratégia. Tem 2 técnicos fantásticos no banco de reserva. É por isso que a série está empatada em 3-3, forçando esse último jogo da série para ver quem será o campeão 2013. Eu não tenho dúvidas que vai ter que ser muito comemorado o campeonato 2013, porque não vai ser fácil não. Tanto o San Antonio Spurs quanto o Miami Heat têm a chance de se sagrarem campeões, né? Porque são equipes fantásticas e durante toda a temporada mereceram. Frustrante foi pro San Antonio, né? Que poderia ter vencido e já conquistado o título. Aí o Miami acabou vencendo e conquistando. Chance deu agora para que o Miami possa, vencendo novamente em casa, conquistar esse tão sonhado título para todo o pessoal lá de Miami, né? Tá todo mundo esperando isso. Tem uma dica muito legal para você. Você que é um homem conservador, você que é um homem moderno, vai gostar dessa dica que eu tenho para dar para você. Desde 1921,
A Garbo é sinônimo de roupas masculinas com estilo, qualidade e cortes perfeitos. Hoje, a Garbo conta com mais de 45 lojas espalhadas em grande parte do Brasil. Apesar de ser uma marca com tanto tempo de existência, continua atual, pois desde a escolha das peças de cada coleção até os pontos de venda são pensados para transmitir exatamente o conceito de modernidade e qualidade. Em qualquer loja Garbo, a variedade dos produtos é grande. Isso ajuda a vestir bem todos os estilos de homens, dos mais clássicos até os mais descolados. São gravatas, ternos, blazers, paletós, calças, camisas, calçados e acessórios. Então você que quer se vestir com muita qualidade, é só dar uma passadinha em uma das duas lojas da Garbo em Campinas, no Shopping Iguatemi. O telefone está aí na tela para você, 3251-3901, e também no Campinas Shopping, no 3267-3935. A Garbo é a número 1 em moda masculina. Eu sempre me vesti com Garbo, tenho orgulho de dizer que a Garbo sempre vestiu o apresentador Guina Paiva, há mais de 4 anos na Rede Família. A Garbo sempre esteve no modelo, tanto em calças, camisas, cintos, gravatas. A Garbo sempre vestiu o apresentador aqui que está com vocês nesse momento. É por isso que eu tenho essa competência em falar desta qualidade das roupas e acessórios da Garbo. Garbo, a número 1 em moda masculina, feita exclusivamente para você. Vamos a mais um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com o último bloco do Rede Família Esporte.